Aí galera do meu coração, professor Marcelo do canal Geografia Irada, do site professormarcelo.com. Vamos aí ao nosso primeiro vídeo de 2016, ok? Nesse primeiro vídeo falaremos sobre um tema muito presente no Enem. Um tema, claro, que tenta explicar, né, a propagação que existe hoje da crise mundial, que muita gente culpa sobre a globalização. Isso é culpa da globalização. Geralmente as pessoas, até políticos, usam desse nome para culpar aí, claro, uma crise econômica, né? Então a gente tem que entender o que é a globalização, se ela é algo recente e, claro, vamos cercar bem como ela aparece no Enem. Para quê, Marcelo? Para você pegar aquela questão e detonar, olhar com a maior tranquilidade, ter um poder de associação e responder e ter um grande sucesso. Ok? Vamos lá então, o que é globalização? Bom, a globalização é a interação social e econômica pelo mundo. Isso é globalização. Toda essa interação que existe. Então eu vou dar um exemplo para você. Então tu imagina, eu vou botar aí a imagem, ó, ó, esse boneco aqui, né, ó, um chapéu da Nike, que é dos Estados Unidos, com uma camisa de bomba, que é do Iraque, com a bermuda da Adidas, que é da Alemanha, com um tênis da Olímpicos, que é do Brasil, escutando uma música que é um reggae, que é da Jamaica, e claro, com um pratinho ali de sushi, que é japonês. Fora isso, pode ter muito mais globalização dentro desta imagem, porque esses produtos a gente sabe que no processo atual de industrialização, eles são fabricados em várias partes do mundo. Então perceba que a globalização está presente no nosso dia a dia, em nossas vidas. Então seria essa interação. Nós falamos português porque os portugueses vieram colonizar o Brasil e impuseram a sua língua. Assim nós falamos português. Outro detalhe interessante aí para você pensar, né? A religião predominante no Brasil, pelos dados do IBGE, é a religião católica. Mas por quê? Porque é a religião, claro, do povo português que veio aqui colonizar e usou através da religião católica uma das maneiras, claro, de dominar essa região. Lembra dos jesuítas, a catequização toda que houve nesse período aí de colonização do Brasil, e isso foi importante para os portugueses. Deu para entender um pouquinho o que é globalização? Então ela está presente aí no nosso dia a dia. Falando essa questão aí dos portugueses, tu pode entender, né, e saber que a globalização ela não é algo recente. Ela não é algo agora, década de 90, né, da internet ela começa a bombar. Não. A globalização a gente vai dividir ela em 3 fases. Segura aí. Bom, a primeira fase, como você pode ver na imagem, a primeira fase, né, da globalização é a fase das navegações, onde, claro, principalmente os países europeus foram em busca, né, foram uma expansão territorial em busca de terras e metais preciosos. Lembra aí da sua aula de história do metalismo. E assim foram, claro, espalhando. Lembra? Na Inglaterra lá, né, os ingleses saíram devido a uma pressão da religião protestante, foram para, né, a América do Norte, para a região dos Estados Unidos, mudaram as 13 colônias, depois teve uma expansão, toda uma evolução, mas lá eles falam inglês, tem religião protestante, porque foram colonizados pelos ingleses. Se você olhar na América Latina, a maior parte dos países tem influência espanhola. Claro que o Brasil teve a colonização dos portugueses. Então assim teve uma expansão da cultura. Também, claro, uma interação além de cultural, uma interação econômica, né? Toda a remessa dos metais preciosos que iam, os produtos que viam da Europa para suas colônias, toda essa ligação, claro que tivemos aí um grande processo, né? Uma grande interação cultural. No caso dos países da América, a gente sabe que tivemos também, ainda além de vir um branco aqui, né, que influenciou a sua cultura, o branco europeu, a sua cultura no índio, ele ainda trouxe um negro como mão de obra, trazendo do continente africano, havendo assim, claro, uma maior ainda interação, a cultura da população negra, que deu essa cultura do povo brasileiro, essa mistura que existe, né? A gente pegou um pouquinho de cada cultura e deu aí, claro, dependendo do regionalismo no Brasil, tivemos uma certa influência mais ou menos. Por exemplo, no sul do Brasil, a gente sabe que para Portugal não perder aqui o sul do Brasil, né, para
para a Espanha, ela teve um incentivo, né, atraindo aí os imigrantes europeus, né, italianos, alemães. Temos uma população, aí, uma cultura europeia muito forte, marcante aqui nas cidades, aqui, ou nos estados, vou falar assim, para você aqui da região sul do Brasil, né, que são bem predominantes. Temos cidades aqui onde, nas escolas municipais, por exemplo, vou dar um exemplo de Pomerode, uma cidade de Santa Catarina, que os alunos têm aula de alemão. Né? Então, para você ver, claro, a influência da Europa, no caso da Alemanha, aqui nas cidades da região sul, e assim, claro, tem toda uma ligação, uma globalização, uma interação socioeconômica. Tranquilo isso para a introdução da aula? Então lembra, a primeira fase da globalização, navegações, ok? Tem uma expansão territorial, uma influência da língua, da cultura, seria o primeiro processo da globalização. Bom, a segunda fase vai ser a fase das revoluções industriais, ok? Segunda fase da globalização, industrialização. Então tivemos ali século XVIII aí já, né? Primeira bota lá século XV, a segunda século XVIII. Aonde, claro, os modos, né, os meios de produção vão se intensificar, né? A produção industrial vai prevalecer, né? O padrão de consumo começa a mudar. Então toda essa mudança nesse meio de produção, claro, o capitalismo intensificando bem mais. A gente sabe que tem a fase do primeiro capitalismo comercial, que é com as navegações, mas o capitalismo, claro, na segunda fase, que é o capitalismo industrial, ele vai propagar já com mais velocidade, a tecnologia já bombando mais assim, e claro que essa vai haver uma maior ainda interação, né, entre os países, vindo matéria-prima de um lado, né, vindo ali o produto industrializado de outro lado, e ele vai, claro, sendo espalhado assim pelo mundo inteiro, e esse padrão de consumo vai aumentando. Beleza? A terceira fase da globalização é a fase que nós estamos. É a fase que vai surgir após a Guerra Fria. A gente sabe que durante a Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria, Marcelo? Tem a nossa aula aí de Guerra Fria. A Guerra Fria foi o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética pela expansão dos seus sistemas econômicos. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo, a União Soviética defendendo o socialismo. Claro que eles vão, claro, influenciar muitos países, né, para influenciar o seu sistema econômico. Durante a Guerra Fria, você viu na nossa videoaula que tem aí no nosso canal, você viu ali que tivemos todo um crescimento, né, de tecnologia. Né, vários produtos que foram criados para o meio militar, tornando para o mundo civil, desde a internet, do computador, né, dos satélites, tudo isso, do GPS, vários produtos foram criados ali nesse momento. E a internet, claro, que vai ser o grande evento assim, da Guerra Fria, e ela vai se propagar no mundo a partir da década de 90. Na década de 90 ela começa a se espalhar aí com o famoso www, no mundo inteiro, as pessoas começam a ter mais acesso, e as informações passam a ser cada vez mais rápidas. Durante essa evolução você pode constatar também desde a primeira, da segunda, terceira, do transporte, além da comunicação, né, que era antigamente cartas, depois o telefone e hoje a internet. Né? Então tudo é muito mais rápido. Caiu uma questão no Enem, que eu vou dar aqui um mapa para você, ela trazia um mundo grande, um mundo médio e um mundo pequeno. O que queria trazer essa questão, né? Ela tinha essa imagem, essa charge, que queria dizer que hoje, com a fase atual da globalização, tudo está muito mais rápido. Tudo está muito mais próximo, né? Então hoje lá, quando o BIM fez o boom, olha aí, boom, a gente viu, estava vendo lá o desenho lá, né, do Digimon, acabou o Digimon, parou, e você viu lá a notícia do BIM fazendo boom nas Torres Gêmeas lá. Então você viu essa notícia instantaneamente, praticamente aconteceu, você acabou vendo a informação. Então você vê como ela propaga. Né? E claro, com isso a gente tem ali cada vez uma maior facilidade de comércio. Né? Então a gente tem produtos que a gente vê lá um filme e acabam chegando depois no Brasil, e através da mídia, da televisão, isso vai propagando e criando cada vez mais um padrão de consumo. E claro que uma crise econômica que é gerada num país, ela afeta um outro país, porque existe uma ligação muito forte entre esses países. Por exemplo, a crise que deu na Europa, né, que é os Estados Unidos, né, de subprime, depois virou a crise europeia lá, né, estavam muito ligados, isso afeta o mundo inteiro. Claro, nós temos ali grandes países consumidores que, se eles vão entrar em crise, eles vão diminuir o consumo. Tipo, pararam de comprar, diminuiu lá a crise, a população começou, pensa na lógica, ó, crise nos Estados Unidos, então diminuiu o consumo interno, né, gerou desempregados. Então uma fábrica lá
que ela vendia bastante celulares, comprava matéria-prima do Brasil, ela vai comprar menos matéria-prima. Então aqui o Brasil vai vender menos matéria-prima e vai gerar uma crise interna também. Deu para entender? Então hoje a economia mundial, através do processo de globalização, elas estão muito interligadas. Tranquilo? Então uma crise econômica, na crise atual que está a Europa, né? A gente tem vários países aí como Portugal, Espanha, Grécia, Itália, países aí que estão, né, numa grande crise econômica. Claro que esses países vão afetar, né, crises em outros países. Então a crise brasileira que, né, que estão enfrentando agora atualmente no Brasil, que é culpa de algumas medidas do governo interno, sim, tem alguma parte de parcela. Mas a gente sabe também que tem uma grande parte de parcela desse processo de globalização. Tranquilo? Tranquilaço para entender? Claro, através da globalização nós temos aspectos positivos e negativos. Positivos, existe uma troca de cultura, isso é positivo por um lado, a gente conhece outras culturas com maior facilidade. Né? Um lado negativo na cultura é que muitas vezes a gente dá valor a uma outra cultura e esquece da nossa cultura nacional. Né? Por exemplo, eu dei aula em várias universidades e minhas alunas lá do curso de pedagogia, quando davam aula, elas organizavam a festa do Halloween com a maior empolgação, que não é a cultura nossa. E às vezes deixavam de lado algo que fosse lá o boi mamão, a cultura aqui do, né, tem um povo açoriano no litoral de Santa Catarina, ou então até uma festa junina não se empenhavam tanto assim, né? Mas a gente sabe que tem essa, às vezes, uma inversão do valor que é importado. A gente dá valor, claro, ao produto nacional. Tranquilo aí então, né? Então, outro detalhe, a questão de guerras, de fome, o alimento vira um produto, né, uma mercadoria de valor, a exportação desse produto, né? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento no mundo e a gente sabe que muitas pessoas morrem de fome no Brasil e assim em várias partes do mundo. Né? Vemos guerras através dessa briga pelo poder, pela terra, né? Pelas riquezas naturais, que tem a ver também com esse processo mundial de globalização. Ok? Espero que você tenha entendido essa nossa aula. Nosso objetivo da aula é sempre estar em torno de 15, 20 minutos. Né? Tornar uma aula maçante é aquela chave, aquela ideia principal aí do conteúdo. Você pode ir lá no nosso site. Nosso site vai ter lá, pum, clicou, resumo, globalização. Tem uma paródia muito massa, vou botar aqui no vídeo para você. Essa paródia está aí no nosso terceiro, né, CD. Então é o nosso CD de paródia que fala uma música que eu fiz sobre a globalização e eu vou explicando para vocês aí como funciona o processo de globalização. Vou encerrar aí convidando uma turma que cantou numa aula comigo aí, um pré-vestibular na cidade de Blumenau, que eu dei aula aí, e dei uma aula lá. Dessa turma aí tivemos vários aprovados no curso de odontologia, medicina, direito, fiquei super feliz, mas era uma turma que estudava muito. Sem estudo, sem dedicação, não tem sucesso, galera. Não vá pela sorte. Estuda que você vai conquistar, ok? A música fala mais ou menos assim. IMCA, tá? Então, vamos estudar sobre o mundo, agora pense. Migração de muita gente, os mercados se unindo, isso é a globalização. Veio com o capitalismo surgindo, um expansionismo gerando. Agora, galera, eu não vou cantar mais. Vai aí com a turma do pré-vestibular de Blumenau. E um beijão pra você. Até o nosso próximo encontro.